como a f é limitada, tá? Existe uma constante m positiva, tal que o módulo de f de x é menor que ou igual a m, qualquer que seja x nessa vizinhança. Isso aqui é limitada, porque ela é limitada superiormente, é limitada inferiormente. Observe que, tá certo? Ou seja, f de x é maior que ou igual a menos m, que é menor que ou igual a m, para todo x nessa vizinhança. Ela é limitada superiormente, é limitada inferiormente. Assuntos, conceitos já abordados aqui em aulas passadas. Logo, se eu pego isso aqui, tá certo? E multiplico por... Bem, fica melhor assim. Fica melhor assim, eu me equivoquei. Daí, ou pode deixar o logo, que eu vou usar a outra, porque logo, se você tem isso, tá certo? Menor que ou igual a m, você tem que f de x vezes g de x, em módulo, é menor que ou igual a m vezes o módulo de g de x, certo? Entendido? Essa é a conclusão, porque eu vou multiplicar por um número não negativo os dois lados de uma desigualdade. Agora aqui cabe o ou seja. Ou seja, o f de x vezes g de x, quem é o módulo, quem é o produto dos módulos? É o módulo do produto. Isso aqui é menor que ou igual a m vezes o módulo de g de x, qualquer que seja x pertencente a v. Faltou qualquer que seja aqui. Qualquer que seja x pertencente a v. Ou seja, você tem isso. E assim, se esse número em módulo é menor que ou igual a esse, então menos m vezes o módulo de g de x é menor que ou igual a f de x vezes g de x, que é menor que ou igual a m vezes o módulo de g de x, qualquer que seja x pertencente a v. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que o produto, f de x por g de x, é menor que ou igual a m vezes o módulo de g de x, e é maior que ou igual a menos m vezes o módulo de g de x, qualquer que seja x nessa vizinhança, que é uma vizinhança aberta e estrita de P. Aí o que é que eu faço? Eu aplico o teorema do confronto. Qual é o limite disso aqui com x tendendo a zero? A hipótese, ó. Limite de g de x com x tendendo a zero é zero. Aí. Daí, pelo TC. TC quer dizer o quê? Esse teorema aqui, que eu não sei se eu faltei dizer para vocês, esse teorema é conhecido como teorema do quê? Confronto. Daí, pelo teorema do confronto, como o limite de g de x de m, quem é o limite de g de x com x tendendo a zero, com x tendendo a p, quem é? Quem é esse limite? Quem é? É zero. Mas se eu colocar o módulo, o limite também é o quê? Também é zero. Tá certo? Vezes uma constante. Exatamente. Vezes uma constante também é zero. Então, como esse limite é zero, e o limite, e se esse limite é zero, esse limite também é o limite de
do que você falou, foi o que você falou? O limite de menos m vezes o mod de g de x. Isso você falou depois, lembra? Também é zero. Tem-se que o que está no meio tem limite tem que ter limite zero. Não tem outra. Não tem outra saída. Então eu começo daqui e admito as hipóteses. Você tem isso, logo você tem isso, ou seja, você tem isso aqui, porque o produto dos modos é o modo dos produtos, mas isso aqui quer dizer o quê? Isso aqui. Aí você usa o teorema do confronto aqui, você tem um limite. Aí eu vou colocar uma funçãozinha aqui para vocês, que é essa função, ó. Seja f de x igual ao seno de 1 sobre x, qualquer que seja o x diferente de zero. O que é que acontece com 1 sobre x? 1 sobre x com x tendendo a zero. Qual é o limite disso? Infinito. Hã? Infinito. Mais infinito é mais infinito se o x tende a zero pela direita e é menos infinito se o x tende a zero pela esquerda. Aí a pergunta é, o que é que acontece com o seno de 1 sobre x? Tá? Bote num software desse, como matemática, pegue o Wolfram Alpha, bote e peça para plotar, e peça para ele plotar essa função, esboçar essa função para você ver o que acontece. Mas vamos aqui, como eu não tenho matemática, aqui eu tenho que fazer o seguinte. Você faz aí, eu faço aqui. Então, eu vou pegar dois conjuntos. O primeiro conjunto, o conjunto A, é o conjunto da forma, o conjunto dos elementos da forma 1 sobre nπ, com n natural não nulo. Tá? E B, o seguinte conjunto, o conjunto dos números da forma 1 sobre π sobre 2 mais 2nπ, π sobre 2 mais 2nπ, também com n natural não nulo. Pode até ser n natural, mas está n natural não nulo, por uniformidade. Quando o n tende a mais infinito, o que é que acontece com o número 1 sobre nπ? Quando esse n vai crescendo e vai explodindo, o n natural, o que acontece com 1 sobre nπ? Aproxima-se de zero, não é? E o que é que acontece com esse aqui também? Quando o n vai crescendo, explodindo, o n vai tendendo a mais infinito, o que acontece com esse aqui também? Aproxima-se de zero. Então o zero é ponto de acumulação desses dois conjuntos. Observe que o número zero é ponto de acumulação de A e de B. Porque eu posso me aproximar de zero dentro desses dois conjuntos. Além disso, você tem o seguinte, ó. Além disso, eu pergunto a você, quem é a função f em qualquer número desse conjunto A? Ou seja, quem é f de 1 sobre nπ? Quem é? É o seno de quem, hein? Me diga. Me dê logo a resposta. É o seno de quem? nπ. E quem é o seno de nπ? Qualquer que seja n natural não nulo. É zero. Qualquer que seja n natural não nulo. E agora quem é f? Está aparecendo aqui, tá? De 1 sobre π sobre 2 mais 2nπ. Deixa eu ajeitar isso aqui. 1 sobre
π sobre 2 mais 2nπ. Ou seja, quem é f de qualquer elemento do conjunto B? Isso é o seno de quem? De π sobre 2 mais 2nπ. Que é quanto? Quanto é o seno de π sobre 2 mais uma quantidade par de π? É 1. Qualquer que seja n natural nulo. O que essa primeira igualdade diz? Diz que a função f ao longo do conjunto A coincide com a função nula. E essa igualdade de baixo, essa última, diz que a função f ao longo do conjunto B coincide com a função constante igual a 1. Aí eu vou usar um resultado que eu usei várias vezes aqui, que é o seguinte. Se duas funções coincidem num conjunto A, P é ponto de acumulação de A, e as duas têm limites em A, então os limites são iguais. Tá? Então, daí, se L é um número real e L é o limite de f de x com x tendendo a zero, olha, então a função f coincide com a função nula no conjunto A, o zero é ponto de acumulação de A. Só que as duas funções têm limites em zero, então os limites são iguais. Qual é o limite da função nula? Qual é? Zero. A função constante, então L é igual a zero. Aí você olha para o B, uso do B. A função f coincide com a função constante 1 no conjunto B. As duas têm limites, então os limites são iguais. Qual é o limite da f? É L. E qual é o limite da função constante 1? O zero, qual é? É 1. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Hã? Como é que se chama isso aqui? L igual a 0 e L igual a 1. É um absurdo, uma contradição. Então, o que é um absurdo? Esse absurdo proveio de onde? Deus supor que L é real e L é o limite de f de x com x tendendo a zero. Portanto, não existe. Portanto, qual é a conclusão? Não existe L real, tal que o L é o limite de quem? De f de x. Mas quem é f de x? Quem é? Para ficar bem explícito aqui. Limite do seno de 1 sobre x com x tendendo a zero. E esse limite também não pode ser infinito, sabe por quê? Porque a função f ela é uma função limitada. Uma função sendo limitada, o seu limite não pode ser mais infinito. X tendendo a zero, perdão. Não existe limite com x tendendo a zero, perdão. Obrigado. Então, esse limite também não pode ser mais infinito. Por quê? Porque a função é limitada. Esse limite também não pode ser menos infinito. Ou seja, o limite não existe. Ele nem é um número real, nem é mais infinito, nem é menos infinito. Mas, me responda, quem é o limite de x vezes o seno de 1 sobre x com x tendendo a zero? Quem é? É zero. Por quê? Porque o limite de x com x tendendo a zero é zero e essa função é limitada em qualquer vizinhança aberta estrita de zero. É o teorema aqui, ó, é o corolário. Ó. Você tem duas funções, f e g estão definidas numa vizinhança aberta estrita de V. Uma delas é limitada nessa vizinhança e a outra tem limite zero em P.
Então, o limite do produto em P é zero. Mas esse limite não é zero por conta da propriedade operatória do limite, que dá o limite do produto como produto dos limites. Porque isso é verdade quando os dois limites existem e são números reais. Aqui não. Aqui uma delas não tem limite. Mas por que o limite é zero? Porque uma tem limite zero e a outra é limitada numa vizinhança aberta e estrita de zero, onde as duas estão definidas. Entendeu? Mas a gente já não poderia ter afirmado isso antes desse corolário, dizendo que o limite do produto é o produto dos limites? Não. Não, eu tô afirmando exatamente o contrário. Esse limite é zero, não é porque o limite do produto é o produto dos limites. Porque não tem limite, né? Uma delas não tem limite. Essa daqui não tem limite. Então, o limite do produto aqui não é o produto dos limites. O limite desse produto é zero por causa daquela proposição lá, que está lá, aquele corolário. Esse corolário aqui, ó. Esse corolário aqui é ele que diz que esse limite aqui é zero. Que essa tem limite zero e essa é limitada. Eu não estou usando que o limite do produto é o produto dos limites. Não posso usar isso. Tá por causa desta proposição. Bem, o teorema do confronto agora me permite calcular a derivada das funções trigonométricas. Esse teorema, em verdade, o seu corolário. Tá? Tá? Não, é ele mesmo. É ele mesmo. Não é o seu corolário, não. É ele mesmo. Ele permite. Por quê? É o teorema do confronto que eu vou usar, tá? E observe que o teorema do confronto, ele também funciona quando L é infinito, tá? Eu esbocei aqui, eu o enunciei com L real. Mas ele também funciona quando L é mais infinito. Se o limite das duas é mais infinito, o limite da G também é mais infinito. Se o limite das duas é menos infinito, o limite da G também será menos infinito. Ok? Agora vamos ao limite fundamental da trigonometria. Tem a identidade fundamental da trigonometria e há o limite fundamental da trigonometria. O que é que ele diz? Ele diz o seguinte. É um resultadozinho que eu podia demonstrar antes, mas eu vou demonstrar durante a demonstração desta proposição. E é o seguinte. Proposição. Quem é o cara que vai tomar conta do meu Instagram e do meu TikTok? Quem é? Cadê ele? Fugiu? Tá lá atrás. Ó, cara, cuidado com o que você vai fazer com o meu TikTok e com o meu Instagram, viu? Tô lascado, hein? Não, aí é sacanagem. Não. Eu nunca postei nada no TikTok. Ele quer postar aí, mas a responsabilidade é dele, tá? Proposição. Não, mas eu gravo. Bem. Tá, como é? Vamos seguir logo aí para dizer, nós somos os primeiros seguidores do mundo. Vem aqui, ó, proposição. A função seno é diferenciável. Eu começo com isso aqui, ó. A função seno é diferenciável no zero. Engraçado, na aula anterior eu disse que essa proposição é consequência do corolário. Não, ela não é consequência do corolário, é consequência do teorema do confronto. Vocês verão, tá? A função seno é diferenciável em zero e a derivada do seno em zero é zero. E a derivada do seno em zero é zero. Ou seja,
Ou seja, limite com x tendendo a zero do seno de x sobre x, isso é igual a 1. Por que que isso embaixo aqui é equivalente ao que está em cima? Muito fácil de ver. Porque esse limite aqui é exatamente o limite, com x tendendo a zero, do